Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos a aula de número 33, Objetos de Conhecimento, Recursos Linguísticos e Semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Detalhamento, figuras de linguagem, comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese. Muito bem, então essa é a nossa aula de hoje, vamos seguir. Muito bem, turmas, então hoje nós iremos estudar as figuras de linguagem, né, que são aquelas palavras que são utilizadas em poemas, letras de músicas, ditados populares, para dar um efeito de sentido aí. No momento que o leitor vai ler esse texto ou ouvir, ele vai sentir aí, vai ser despertada aí uma emoção, um sentimento. Então, as figuras de linguagem, elas servem para esses efeitos de sentido. Então, vamos conhecer aí, fazer uma recapitulação, na verdade, né, da denotação e conotação, que foi o assunto que vocês acabaram de estudar. Então, a gente vai só revisar rapidamente, né, que a denotação, ela é o sentido que está lá no dicionário. Então, é o sentido que representa na realidade, né? Então, determinadas palavras, todas elas têm o quê? Um sentido, né, na realidade. E está de acordo com o que está escrito lá no dicionário. Então, quando eu digo o sol é uma estrela, né? Então, foi tirado aí lá do dicionário, né, latim, significa solis, né? A palavra sol significa solis em latim. Ela é uma estrela central do sistema solar. Então, observe que todo esse conceito que é dado a respeito do sol, nós podemos encontrar nos dicionários. Além de que nós podemos observar isso na natureza, observando o que é o sol, né? O que ele representa para nós aqui na Terra. Então, ele é um corpo celeste que está para ajudar aí os seres humanos e todos os seres que existem na Terra, né? Sem o Sol, eu acredito que não haveria vida, né? Porque ele é que faz com que as plantas, por exemplo, realizem a fotossíntese, né? E sem termos a claridade, né, a gente não teria luz e seria só noite, né? Então, o Sol, ele representa algo importante para a Terra, para nós seres humanos e para todos os seres, né? Além de que ele é luz, né? Ele é claridade, ele é beleza também, né? Então, nós podemos dizer aí que ele é um exemplo de linguagem denotativa, né? Que significa algo da nossa realidade. E nós temos a linguagem conotativa, que é justamente a figura de... Não é bem uma figura de linguagem, ela é palavras que são utilizadas, né, para também gerar um novo efeito de sentido quando ela é colocada em determinados contextos, né? Então, se você usa determinadas palavras para fazer uma comparação de uma pessoa com outra ou de um ser com outro ser, então ela vai realizar aí um efeito de sentido, ou seja, um novo sentido. A gente vai dar um novo sentido aquela palavra ou aquela expressão que a gente está colocando no texto. Podendo ser numa poesia, por exemplo, né? É o exemplo nós temos aí, olha. Eu tenho que me erguer, eu tento me erguer às próprias custas. Então, observe aí que o eu lírico, né, do poema, quando a gente está lendo um poema, a voz que fala no poema chama-se eu lírico ou eu poético. Então, na primeira linha desse verso, a primeira linha é o verso desse poema, ele diz, eu tento me erguer às próprias custas. Então, observe aí que ele está utilizando uma linguagem real, né? O ato dele se erguer significa se levantar, ou então ter forças, né, para superar determinada coisa. E caio sempre nos seus braços. Então, observe aqui, nós temos um poema em que ele está falando de sentimento, ó, caio sempre nos seus braços. Então, aqui, relacionamento de duas pessoas. Pobre diabo é o que eu sou. Observe aqui a comparação que ele está fazendo dele com quem?
com o diabo. Ele está fazendo uma comparação direta aí. Então, nós temos uma comparação, uma linguagem figurada aí que ele está utilizando, né? Um girassol sem sol. Observe que girassol, ele está fazendo uma relação aqui com a palavra sol. O girassol é aquela flor que ela faz o seu movimento conforme o sol, né? Então, por isso que dá-se o nome dessa flor girassol, porque ela acompanha o movimento do sol. Então, ele diz girassol sem sol. Então, significa que a flor, que no caso aqui, ele está se colocando como se fosse ele aqui, né? O girassol, ele está se colocando como essa flor sem o sol. Então, essa planta, essa flor sem o sol, ela não tem sentido. Ela não vai fazer o movimento, ela não vai ter beleza, ela não vai ter ação, né? Já que o nome dela está vinculado ao movimento do sol. Por isso que ele tem esse nome, gira, que é o verbo girar, e sol, a palavra sol, que simboliza o astro celeste que todos nós conhecemos. O navio sem direção. Observe aqui. Quem é o navio? É ele. Ele está se comparando a um navio. Sem direção, então significa o quê? Um desastre, né? Um navio na materialidade, com um objeto de navegação, sem direção é um desastre, né? Porque precisa ter alguém lá para direcionar esse navio. Apenas a lembrança do seu sermão. Então, observe que aqui nós estamos utilizando a linguagem conotativa para justamente dar esse efeito de sentido, porque ele está se comparando a um girassol sem o sol, ele está se comparando ao navio sem direção, ele está se comparando ao diabo, né? Colocando aqui o diabo como algo muito ruim, né? Como ele até diz a palavra pobre diabo. Ou seja, se ele é pobre, ele não tem nada, né? Então, observe como, né, o eu lírico está se expressando nesse poema justamente para ele falar do sentimento dele em relação a outra pessoa. Vejam bem aqui. Você é o meu sol. Mais uma vez, ó. Ele utiliza aqui, ó. Você é o meu sol. Observe que o que representa o sol, na realidade, ele é um satélite luminoso que tem luz própria, que ilumina a Terra e todos os outros seres, ou seja, ele é um ser fundamental. Então, ele está dizendo que essa pessoa, né, ela é fundamental para ela, quando ela faz essa comparação aí, ó. Ok? 1,65 m de sol. Observe aí, está dando a altura da pessoa, né? Então, observe que a linguagem figurada, a conotação está sendo utilizada para provocar esse efeito de sentido quando o eu lírico expressa o seu sentimento por uma outra pessoa. E quase o ano inteiro os dias foram noites. Observem aqui que agora começou a mudar a coisa, né? Ele diz que quase o ano inteiro, né? Os dias dele passaram a ser noites. Noites não tem sol, passou a ser o quê? Escuridão. Né? Porque é isso que representa a noite para nós, na realidade, né? Então, se a noite representa a escuridão, significa que ele está triste, ele está sem luz, ele está sem vida, porque o sol, né, como ele coloca no primeiro verso aí, você é o meu sol, e como ele não tem mais esse sol, os dias deles passaram a ser noites. Noites para mim. Meu sorriso se foi, ou seja, a alegria dele. Minha canção também, ou seja, ele não canta mais. Eu jurei por Deus não morrer por amor e continuar a viver. Então, notem que aqui esse eu lírico passou, né, a não ser mais correspondido. Um amor não correspondido, né? O amor dele se foi, o sol dele se foi, então ele passou a ter noites escuras, né? Não ter mais felicidade e alegria, porque ele colocou essa pessoa como sendo algo central, fundamental para ele, e aí quando ele se foi, ele passou-se a viver desta maneira. E ainda bem, né, que ele jurou por Deus que ele não morreria, né, por esse amor, que muitas pessoas, né, por um amor não correspondido, pode tirar a vida. Isso acontece muitas vezes, né? E aí ele teve força suficiente para não fazer isso, para não cometer esse ato, né, na sua vida, tirar a própria vida em relação a um amor não correspondido, por causa de um amor não correspondido. Então vamos seguir agora para
a primeira figura de linguagem que nós vamos conhecer. Nós temos aí, olha, a figura de linguagem, também chamada de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, a figura de linguagem ela serve para provocar um efeito de sentido que os textos, né, as poesias, letras de música, ditados populares, ou aquilo que você queira expressar sentimentos, provocar sentimentos em outras pessoas, você pode utilizar uma figura de linguagem. E a gente vai conhecer a antítese. A antítese é a figura de estilo, que usa palavras e expressões com sentidos opostos, que contrastam entre si. Observe sentidos opostos, prestar bem atenção nisso. Que contrastam, ou seja, tem sentido contrário, né? Entre si. Ocorre quando há aproximação destes termos contrários, ou seja, geralmente eles estão no mesmo verso, ou estão muito próximos, justamente para fazer esse contraste. Esta aproximação da ênfase à frase e assegura maior expressividade à mensagem que quer ser transmitida. Então, a antítese é uma figura de linguagem que ela tem sentidos opostos, sentidos contrários. Geralmente eles estão próximos um do outro, justamente para a gente fazer essa contrariedade. Tá? E aí a gente vai ver agora o exemplo. Como é que elas estão colocadas no texto, no poema, ou numa frase, ou num ditado popular, ou numa letra de música. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Observem aqui. Aqui nós temos um exemplo da vida real. Né? Os médicos, eles sempre estão lidando com pessoas que estão com algum tipo de doença. E aí, o médico luta para que o paciente fique com saúde, né? Justamente para que faça o tratamento que é necessário, tome os remédios, faça as atividades que têm que ser feitas para que ele recupere a saúde. Então, observe que a palavra doença, ela tem um significado e a palavra saúde tem outro significado. Então, você consegue observar que cada uma dessas palavras elas tem um significado diferente, elas estão na mesma frase, na mesma oração, e aí nós temos o que? A antítese. Porque ela tem, essas duas palavras, elas têm sentidos contrários, sentidos opostos. Então, quando você está doente, você está prostrado, você fica limitada às suas ações, né? E aí, geralmente, você sempre precisa de alguém para lhe cuidar. Quando você está com saúde, não, você não precisa de ninguém, você vai fazer suas atividades, você trabalha, você conversa, você sai. Então, você tem plena saúde para realizar suas atividades. Então, perceberam que essas duas palavras, elas têm sentidos contrários, tá? Então, a gente conhece elas como antítese, ok? Ele estava entre a vida e a morte. Observe aqui, ó, vida, morte. Sentidos contrários. O que é vida? Você tem vitalidade, você faz suas atividades, você é alegre, é feliz, viaja, trabalha, então você tem vida. E a morte, você deixa de existir. Então, observe que são coisas diferentes. Então, nós temos o quê? Antítese. A vida é assim, um dia a gente ri, o outro a gente chora. Ri, riso, choro. Alegria é o quê? Alegria é você sorrir, conversar com o outro, estar sempre muito bem-humorado. E o choro, né? Você vai estar ali com lágrima nos olhos, fazendo as expressões faciais, né, de tristeza. E aí você observa que tem duas palavras que elas têm sentidos contrários, sentidos diferentes, contraditórios, né? A educação é luz e trevas, né? O que significa a palavra luz aqui, né? Luz é o quê? Claridade, né? Só que como a gente está falando a palavra educação, observe que a palavra luz aí ela vai ter um sentido, né? Um significado. Luz é o quê? Conhecimento, é sabedoria, é esclarecimento, né? É ideias boas, né? Uma cabeça aberta. Então, nós temos o significado da palavra luz. E trevas, o que significa? Obscuridade, escuridão, né? A pessoa está fechada para o conhecimento, para o esclarecimento das coisas, as informações, né? Então, observem aí que nós temos
duas palavras, luz e trevas, tem significados e sentidos diferentes. O amor e ódio são sentimentos bem próximos. Mais uma vez, o que significa o amor? Sentimento bom, né? Que a gente deve amar o próximo, amar as pessoas, amar as coisas que ela realiza, que ela faz, né? E o ódio? O ódio é aquilo que é provocado no ser humano, né? Querer fazer maldade para o outro, então simplesmente você não gosta daquela pessoa, você odeia aquela pessoa, não quer aquela pessoa perto de você. Então observe aí, que quase tudo na vida nós podemos observar de uma forma bem mais clara, que tudo na vida ela é dual, né? O que é essa dualidade? Significa que nós sempre estamos lutando, né, entre essas duas coisas. Claro, escuro, em cima, embaixo, né? Alto, baixo, dia, noite, né? Então, se a gente for perceber as coisas no mundo, nós sempre estamos lidando com a dualidade, né? Com essas coisas que têm sentidos contrários. Ora bom, ora ruim, né? Céu, inferno, noite, dia. Então, essas palavras, quando você perceber que elas têm sentido inverso da primeira palavra que você diz, se ela tem um sentido contrário, sentido inverso, a gente chama de antítese. E não só na poesia, como vocês viram nesses exemplos, no nosso dia a dia, nós podemos também encontrar a antítese, certo? Então, as orações, elas enfatizam o quê? As posições que as palavras se aproximam para dar sentido contrário, justamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Agora nós vamos para o paradoxo, que é outra figura de linguagem que a gente precisa prestar bastante atenção, porque ela se parece um pouco com a antítese. Só que ela tem algo interessante, que é a questão do absurdo, um sentido absurdo, que nessa realidade a gente não consegue conceber. Vamos olhar o conceito de paradoxo. Vejam aí, ó. Paradoxo é também chamado de oxímoro, é definido como uma aproximação de palavras contrárias. Palavras contrárias que podem ser associadas ao mesmo pensamento. Observem bem aqui. Só que é um pensamento absurdo, né? Prestar bastante atenção. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Quem disse isso foi Caetano Veloso. Então observe aí, olha. Prender e soltar. Como é que nós podemos estar preso e ao mesmo tempo solto, né? Você consegue perceber que há uma ideia absurda, algo que é muito contraditório e absurdo, uma ideia que nós não podemos conceber na realidade? Se você estiver preso, você não pode estar solto. Se você está solto, você não está preso. Então percebe que há uma contrariedade absurda? Uma ideia absurda que não podemos conceber, né? Se eu disser assim, estou no céu e na terra ao mesmo tempo, eu posso estar no céu e na terra ao mesmo tempo? Não. Então observe que aí eu ter um paradoxo, uma ideia, né, absurda que não é possível conceber nesta realidade. Já estou cheio de me sentir vazio. Cheio, vazio, né? Vamos imaginar aqui um copo, vamos supor que um copo esteja cheio. Ele pode estar vazio? Não. Então, aqui no caso o Renato Russo, quando ele disse essa frase, aqui ele está falando um sentido de, vamos supor que ele está falando um sentido de um vazio existencial, né? Que muitos de nós, em determinados momentos de nossa vida, podemos sentir esse vazio, né? Você pode estar entre muitas pessoas, você pode ter muitas coisas, né? Questões materiais mesmo, e ao mesmo tempo você se sentir um vazio, como você precisasse preencher esse vazio dentro de si. Aí já são questões existenciais, né? Questões de alma, de espírito, que no caso eu acredito que Renato Russo quis dizer isso. Então observe que aí nós temos essa ideia paradoxal, absurda, porque eu não posso estar cheio e ao mesmo tempo vazio, né? Ou uma coisa ou outra. Então, quando vocês perceberem duas palavras que elas têm esse sentido contrário, mas que ela foge à lógica humana, à lógica da realidade, então você vai saber identificar que nós vamos ter o quê? Um paradoxo. E isso vai estar presente em músicas, em letras de poema, né? em
ditados populares, ou você mesmo, em determinadas circunstâncias da vida, você pode utilizar um paradoxo, certo? Então, muito bem. Seguindo, agora nós vamos para a metáfora. A metáfora, ela apresenta uma palavra ou expressão com sentido figurado. Assim, podemos definir metáfora como sendo uma espécie de comparação, sendo que é uma comparação implícita, né? Pois ela não exige uma conjunção. E eu posso dizer também que a metáfora é uma comparação direta, porque geralmente a gente utiliza um verbo para fazer essa ligação. Então, nós podemos ver aí um exemplo aqui nesse poema do livre-arbítrio. Todo mundo é toureiro. Observem aqui, ó. Todo mundo é. Está fazendo uma comparação que cada pessoa pode ser um toureiro. O que é um toureiro? Uma pessoa que vai para uma arena e ela vai enfrentar um touro. De que maneira? Utilizando esse pano vermelho, e ele começa a fazer uma driblagem aí, né, contra o touro. Então ele está desafiando o touro, né? O toureiro é a pessoa que vai desafiar esse touro. Então ele corre risco de morte, né? Porque se ele cometer algum erro, ele pode ser atropelado aí por esse animal, né? Porque no caso é um animal forte, pesado, muito bravo, e aí ele pode sofrer graves consequências. Então ele tem que ter muita habilidade, né, ao lidar com esse animal utilizando esse pano vermelho. Então ele diz: cada um escolhe o touro que quiser na vida. Então o que seria o touro aqui? A representação da palavra touro seria aqui um problema, né? Todos nós temos um determinado problema na vida, seja ele de qual ordem for. O toureiro escolheu o próprio touro. Então aqui o toureiro resolveu ir lá enfrentar o touro, né? Vamos fazer uma comparação com uma própria pessoa, escolhendo aí os problemas que ela tem que enfrentar na vida, né? E aí o touro representa o problema. E o toureiro seria cada um de nós, né? Enfrentando os nossos problemas, problemas da nossa vida. Então, a metáfora está onde? Em todo mundo é, quando ele faz essa comparação, utilizando o verbo é. Então, ele faz uma comparação direta, né? E, ao mesmo tempo, implícita. Fazendo a comparação do todo mundo, que seria cada pessoa, né? E o toureiro fazendo essa comparação com o toureiro, porque ele desafia o touro na arena, certo? E, ao mesmo tempo, ele se defende, né? Do touro. Aí nós temos a comparação, que no caso, eu vou utilizar uma conjunção aqui. Feito um touro, né? Como um touro. Todo mundo combate feito um touro, né? Todo mundo é como um touro. Então, essa é a principal diferença da metáfora para a comparação. São essas duas palavrinhas aqui, ó, que vai fazer toda a diferença, né, da metáfora em relação à comparação, ok? Então, vamos lá agora para a metonímia. A metonímia é a substituição de um nome por em outro, em virtude de haver entre eles associação de significado. Então, eu vou usar sempre, assim como a metáfora, a metonímia, ela é amplamente utilizada em figuras publicitárias, né, linguagem publicitária. Então, vamos ver aqui, acabo de ler Machado de Assis. Então, sempre a gente vai estar substituindo um ser por outro. Por exemplo, aí, ó, Machado de Assis. A substituição do autor pela obra. Então, Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, né, que escreveu vários livros aí dentro da literatura brasileira. Então, quando eu digo que eu li Machado de Assis, eu não li o autor, eu li a obra dele, né? A obra que ele escreveu, o texto, o livro que ele escreveu. Então, por isso, substituição do autor pela obra. Seguindo, nós vamos ter as velas estão ao mar. Para eu não utilizar a palavra navio, eu uso uma parte dele, ou seja, as velas é a parte que pertence ao navio, e aí eu estou fazendo essa substituição da parte pelo todo. O todo é o navio, né? Então, como eu não quis usar a palavra navio aqui, eu utilizo velas. As velas estão ao mar. Ok? Muito bem. Seguindo, nós temos bebi 2 copos de leite. Continente pelo conteúdo. O continente quem é? É o copo, né? E o leite é o conteúdo. Vamos
Outro exemplo, o ser o Cristo da turma. Então, aqui a comparação, vejam bem. O indivíduo pela classe, o culpado no caso, né? Aqui do exemplo. Cristo foi alguém que morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. Então, o Cristo aqui seria quem? Alguém da turma, né? Seria um aluno, né? Vamos supor que seria um aluno que teria que pagar por alguma coisa que a turma fez. Seria o culpado. Aí completou 10 primaveras, a parte pelo todo novamente. E no caso, primaveras aqui, ó, seria o anos, né? Tempos de vida daquela pessoa. E aí, mais um exemplo, o brasileiro é malandro. Singular pelo plural, no caso brasileiros, representando todos os brasileiros. Só que aqui, presta atenção, é só um exemplo, tá, gente? Não significa que todo mundo é malandro, tá? Isso é só um exemplo, certo? Tanto eu posso dizer brasileiro como brasileiros. Mas como eu estou tratando de metonímica, eu trato uma parte pelo todo, então eu tenho o singular pelo plural. Brilham os cristais. Aqui, cristais está representando a palavra copo. Estou trocando a matéria pela obra. A matéria, no caso, são os cristais, tá? E nós vamos estudar agora a hipérbole. O que é a hipérbole? Ela ocorre quando uma mensagem é transmitida de forma engrandecida, exagerada. É o exagero, né, gente? Quando a gente utiliza muito isso no nosso dia a dia. Então, vamos ver aqui um exemplo nessa poesia. O coração dispara, tropeça, quase para. Então, observe aqui que o coração está disparando, né? Batendo forte. Tropeça, quase para. Como se o coração fosse parar, né? A mão ampara a calma, encosta lá na alma. Então, observa aqui a mão, né? Como se a mão estivesse acalmando o coração, encosta lá na alma. E o laço é certeiro, metade por inteiro, não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver. Então, aqui, quando uma pessoa é apaixonada por outra e vê ela distante assim, e fica naquele coração dispara, só que aqui está um exagero, né? Que dá a impressão de que ele vai morrer, né? Porque viu a pessoa e o coração ficou extremamente acelerado, né? Então, isso é mais uma figura de linguagem, que é a hipérbole, que é o exagero. Quando digo, chorei rios de lágrimas, né? Quando acontece algum problema, você geralmente utiliza frases assim nesse sentido, que vai dar uma ideia de exagero. Aí nós temos também a ironia, gente. A ironia é uma figura de linguagem que você vai dizer uma coisa, só que significa outra. Então, vamos ver aí o conceito de ironia. Ocorre quando se afirma o contrário daquilo que realmente se quer afirmar, que se quer dizer. Geralmente é empregada com a intenção de crítica social. Podemos sim utilizar como crítica social e necessita de contexto para ser identificado. Pode ser uma crítica social, pode ser uma crítica pessoal. Podemos fazer vários tipos de crítica utilizando a ironia. Então, vamos fazer aqui, trazer o exemplo para vocês. Olha, que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto. E mais promete. Então, observe que aqui nessa poesia, no início do poema, a gente tem a ideia de que realmente Montes Claros é uma cidade, tá? É uma cidade, que o Carlos Drummond de Andrade está dizendo, né? Que é a prima rica do Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro é considerado uma cidade rica, né? Então, ele está fazendo uma espécie de comparação aí no início, né? E aí a gente percebe que ele está dizendo que a cidade cresceu, que a cidade melhorou, que tem indústria, que tem uma urbe notória, né? E quando chega aqui no final, nas 2 últimas linhas, nos últimos versos do poema, ele finalmente revela que ela não melhorou coisa nenhuma. Por quê? Porque tem 5 favelas por enquanto. E mais promete, ou seja, promete ter mais favelas. Então, o que isso significa? Que crítica ele quer fazer? Né? Que a cidade, ela foi decair em condições sociais e econômicas, né? Porque
Uma vez que tem muitas favelas, significa que a questão social e a questão econômica está muito grave nessa cidade, né? Então, ele quis fazer essa crítica em relação a essa cidade, né, que teve aí não houve desenvolvimento humano e muito menos econômico, né? Então, turmas, essa foi a nossa aula sobre as figuras de linguagem e até uma próxima.